Bom dia, pessoal. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024. Estamos nós aqui no meu cantinho, aqui na minha estação de trabalho. Você aí ouvindo e todos ansiosos para ver qual é a palavra que Deus tem para abençoar os nossos corações hoje. E hoje nós vamos falar sobre sabedoria, ou sobre a falta de sabedoria. Ontem a gente abordou um tema a respeito das oportunidades de sermos sábios, não ignorantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa sabedoria. Não é fácil a gente pensar o que é sabedoria, porque as definições sabedoria, conhecimento, entendimento, no sentido genérico, elas vão se confundir, né? Mas é a diferença entre o sábio e o estulto. Aquele que faz as coisas certas, aquele que faz as coisas erradas, que toma as decisões certas, decisões erradas. E nós vamos falar hoje sobre uma sabedoria que vem de Deus. Porque existem sábios conforme o mundo. Existe gente muito inteligente aí. E as pessoas se dão bem, mas nós temos que definir a nossa fonte. Então nós vamos pensar na sabedoria que vem de Deus. Tá? E para a gente começar a nossa conversa, nós vamos lá para Tiago 1, no versículo 5. Diz assim: Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé, não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Vocês percebem? O pessoal não gosta muito que a gente fale assim, mas tá bem claro ali que aquele que não se porta com sabedoria não vai receber o que pede. Então é complicado. Né? Mas a parte boa é que diz assim: peçam sabedoria para Deus com fé, que Ele dará. Eu vou dar 3 exemplos para vocês aqui. O primeiro deles é mais rapidinho, é o exemplo de Salomão. Né? Salomão, Deus se mostrou para ele em sonho e falou: o que você quer, Salomão? Pode pedir o que você quiser. Salomão falou assim: quero sabedoria. E foi um homem muito sábio. E paramos por aqui. Eu não quero conversar sobre Salomão hoje e onde é que ele foi parar com a sabedoria dele, mas Deus deu sabedoria para ele, foi muito sábio. Um grande rei. Agora, nós vamos falar sobre Daniel. Quando os judeus foram levados para o cativeiro, para a Babilônia, o rei mandou separar os jovens de boa aparência e sábios para servirem na corte, né? E vejam lá em Daniel, capítulo 1, versículo 17, falando de Daniel e de seus amigos lá, diz assim: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas Deus também deu o dom de explicar a Daniel visões e sonhos. Percebam, Salomão ganhou sabedoria, foi um grande rei. Daniel tinha sabedoria para entender a arte dos babilônicos e ainda sabedoria para interpretar sonhos. Veio de Deus. Né? Veio de Deus. E o mais interessante, e que eu acho mais bacana nesse negócio de sabedoria de Deus, para a gente ver nas habilidades do ser humano, está aqui em Êxodo, no capítulo 31, quando Deus foi mandar construir o tabernáculo. Ele falou assim para Moisés: separei Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento, todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre do projeto em ouro, prata e bronze, no corte de pedras preciosas, de encaixe, entalhamento, todas as artes. Apontei também Oliabe, filho de Acmasash, da tribo de Dan, como seu ajudante. Além disso, dotei todos os artífices de sabedoria
para fazerem tudo o que eu ordenei a você: a tenda do encontro, a arca do testemunho, a cobertura da arca sobre ela, todos os utensílios da tenda, a mesa e seus utensílios, a menorá pura e todos os utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas, seus utensílios, a bacia, sua base, as roupas para ofício, as roupas sagradas de Arão, o corrém, as roupas de seus filhos para que lhes sirvam no ofício de corrém, o óleo da unção, o incenso de ervas aromáticas para o lugar sagrado. Eles devem fazer tudo como eu ordenei a você. Um dia, estava estudando uma citação histórica, isso não é bíblico, mas dizem que o Eliabe aqui e o Bezalel ganharam sabedoria de Deus para fazer o tabernáculo. Quando fizeram a Arca da Aliança, eles cravejaram o fundo da arca ali de ouro com pedras brilhantes, e aquelas pedras, elas replicavam a posição das estrelas, dos planetas, no dia em que Deus falou com Abraão. Falou assim: olha as estrelas no céu, que eu vou fazer a tua descendência tão grande quanto as estrelas no céu. A posição daquelas estrelas. Então a sabedoria de Deus, ela não tem limites, né? E o Espírito de Deus pode dar sabedoria para os homens. Sabedoria para os homens. E a sabedoria, como uma missão, ela se completa, porque aí ela é usada para o propósito de Deus, né? Vocês pegam um cara muito inteligente, ele usa sabedoria para quê? Para ficar rico, para dominar os outros, para se tornar alguma coisa importante, né? Qualquer habilidade que ele tem. Mas a verdadeira sabedoria, ela vai fazer com que nós nos comportemos conforme Jesus. E o que eu penso assim, se a Bíblia nos orienta a pedir sabedoria para Deus e que Ele vai nos dar, o que nos impede a cada oração de cada dia, a gente está clamando por sabedoria para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa casa. Para a gente fazer o que é certo na nossa vida com Deus, na nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nos nossos negócios. Que a melhor forma de não se meter em confusão é orar. Lembra do episódio do coitado do Josué? Lá com o pessoal dos pães envelhecidos lá? A Bíblia é bem clara, diz assim: não orou para Deus antes. Daí fez aliança com um povo que não devia ter feito e deu toda uma confusão. E a gente se mete em muita confusão porque a gente vai fazer as coisas pelo nosso entendimento ou por aquilo que nós queremos, e a gente esquece de orar para Deus pedindo sabedoria antes para tomar as decisões certas naquele negócio. Agora é interessante, e a inspiração para falar dessa palavra veio agora, quando estava orando e vindo aqui para o escritório, e num determinado momento pedi: Senhor, me dê sabedoria para fazer bem o meu serviço, para fazer as escolhas certas, usar as palavras certas, conviver com as pessoas certas. E é isso que é o nosso desafio para hoje. Vamos orar para que o Senhor nos inspire, nos leve por bom caminho, nos proteja, mas que nos encha de sabedoria para que nós possamos fazer a vontade dEle e fazer as escolhas certas. Aquelas escolhas que Ele preparou para nós, aqueles caminhos, as veredas antigas que Ele preparou para a gente seguir. E quando a gente chega numa encruzilhada, normalmente tem um caminho que Deus preparou para a gente seguir e tem um outro caminho que vai dar, sabe-se lá onde, né? Mas a gente tem que fazer escolhas todos os dias. Se a gente tiver sabedoria para escolher o caminho que Deus preparou, a gente vai encontrar para nós o destino que Deus preparou para nós, que é o nosso objetivo de vida, para nós e para nossa descendência. É por aí. Que Deus abençoe você e a tua casa.